Olá! A campanha eleitoral nos Estados Unidos está na reta final e o mundo acompanha com atenção a acirradíssima disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. Vamos falar hoje com dois especialistas sobre o que esperar em termos de impacto no mundo dos investimentos. Estamos aqui com a Flávia Gaspar, especialista em investimentos do Banco Safra, e o Cauê Pinheiro, que é estrategista de investimentos também do Banco Safra. E eu começo perguntando para a Flávia Gaspar como o investidor brasileiro pode se posicionar nesse momento em que estamos numa situação de incerteza, né? Bastante dividido, bastante acirrada a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. O que eu tenho para dizer que é bastante importante para quem nos assiste é que, independente do cenário de eleições americanas, a diversificação internacional ela é super importante. Então, para aqueles portfólios, né, de investidores que aceitam um pouco mais de risco nas suas carteiras, investir em bolsa americana, por exemplo, é uma maneira de você diversificar em setores que são pouco representados aqui na bolsa brasileira, por exemplo, saúde, tecnologia, tá? E é uma maneira de você aproveitar a oportunidade de investir em empresas que estão presentes globalmente, né? Então, quando a gente fala de S&P 500, por exemplo, aí o Cauê vai falar um pouco mais também, mas a gente está investindo em setores de tecnologia, nas grandes indústrias de tecnologia de atuação global, bem como indústrias de saúde de atuação global e do mercado financeiro também. Quando a gente olha para o S&P especificamente, o índice, Clay, ele acumulou de 2014 para cá 310% de valorização. Quando eu olho de maneira anualizada, né, os principais indicadores da economia, o S&P esteve entre as 3 primeiras posições em 7 desses 10 anos. Então, o investidor, independente do cenário, que não está alocado em renda variável internacional, acaba perdendo boa parte ou a totalidade dessas oportunidades de alavancar o retorno dos seus portfólios, Clay. Então, independente do cenário, vamos colocar na cabeça que a diversificação global ela é importante para o investimento. Mas o investidor que está aqui no Brasil, como ele consegue fazer essa diversificação? Existem produtos? Ele pode investir no S&P estando aqui no Brasil, investindo num produto aqui do Banco Safra, por exemplo? Ele pode, Clay. E a legislação mudou bastante de 2015 para cá, permitindo que investidores que não sejam investidores qualificados ou profissionais possam fazer essa diversificação internacional nos seus portfólios, né? Então, desde fundos, carteiras que são compostas por BDRs, por exemplo, operações estruturadas, há N possibilidades do investidor acessar os mercados lá fora. Eu queria perguntar para o Cauê Pinheiro, o cenário que a gente tem pela frente, o que muda com uma vitória de Donald Trump ou Kamala Harris? Que setores podem ser prejudicados ou beneficiados com um ou com o outro? Para o Donald Trump, como a gente já viveu há pouco tempo atrás um governo dele, né, 4 anos de governo dele, o mercado ele já conhece mais ou menos como é que é o jeito do Trump, né, e os setores que acabariam sendo mais favorecidos por ele, né. As declarações recentes do candidato republicano indicam que ele poderia prorrogar aquele corte de impostos corporativos que foi dado no governo dele lá em 2017 e que vence agora em 2025. Então, além da prorrogação, ele poderia ainda cortar mais a taxa de imposto, né? Então reduzindo a carga tributária para as empresas, e isso poderia ter um impacto direto no resultado das companhias, o que poderia favorecer as ações, né, de uma maneira geral. Falando setorialmente, né, o Trump ele tem declarado que ele pretende incentivar a produção de petróleo nos Estados Unidos para reduzir o preço das commodities, né, ou da commodity especificamente. E ele vai fazer isso através da liberação de licenças que estão em atraso, então ele quer retirar o atraso da liberação de licenças e deve permitir, né, revogar a proibição que o Biden fez para a perfuração e exploração de petróleo na região do Alasca. O que beneficiaria as empresas petrolíferas, no caso, né? Exatamente. Ele reduziria um pouco o entrave para as empresas crescerem
né, e aumentaria a oferta de petróleo no mercado, reduzindo então, por consequência, o preço. Ao mesmo tempo, ele restringiria as importações da China, o que, mais uma vez, beneficia o setor automotivo também, né? Exatamente. Acho que isso poderia trazer algum impacto inflacionário, né, para os Estados Unidos. Então, ele já declarou, né, que deveria aumentar a tarifação dos produtos importados da China, né? Ele tem indicado em torno de 60% de taxa, né, para os produtos da China e 10% para produtos de outros mercados, né, o que poderia aumentar os preços aí nos Estados Unidos. E também ele seria mais duro na questão ligada à imigração, né, que poderia gerar um impacto também inflacionário. No caso da vitória da Kamala Harris, quais seriam os setores mais beneficiados ou prejudicados e quais seriam as ações que seriam mais recomendadas, né? Como o 2025 eu comentei, né, a gente vai ter o presidente americano, né, eleito, ele vai ter o poder de decisão de prorrogação ou não da redução dos impostos corporativos. Caso a Kamala Harris ganhe a eleição, ela tem sinalizado que ela deve aumentar a carga tributária para as empresas. Então, dos 21% que hoje estão em curso, né, de carga tributária, ela deveria aumentar para 28%. Isso teria um impacto negativo, né, no resultado das empresas. Então, por um lado, impacto negativo para os lucros. Por outro lado, isso teria um potencial de gerar cerca de $1 trilhão de resultado fiscal nos próximos 10 anos para os Estados Unidos. Setorialmente falando, a parte de energia renovável poderia ter um impulso, as ações dessas empresas poderiam ser favorecidas, né, numa vitória da Kamala, uma vez que ela é mais favorável a essas pautas ESG ambientais. Então a gente vê esse setor como um dos potenciais ganhadores, né, de uma vitória dela. E do ponto de vista negativo, ela deve implementar um pouco mais de regulamentação na parte de tecnologia e também no setor de saúde. Então isso deve provavelmente impactar o resultado, poderia, né, impactar o resultado dessas empresas. Flávia, e em termos de investimentos, a gente poderia detalhar um pouco mais que produtos seriam mais recomendados para esse momento de incerteza da economia norte-americana? O que o investidor pode fazer nesse momento para se posicionar para ficar um pouco mais tranquilo? Então é importante dizer que diversificação internacional para aqueles investidores que têm perfil para esse tipo de risco deveriam estar posicionados sempre, né? O Cauê, a gente gosta de brincar, né, Cauê? Que momento é momento de comprar bolsa? Sempre, né? Sempre um pouquinho. Então a gente tem aqui no Safra uma expertise muito boa com relação à diversificação internacional, Clay. Os nossos produtos, vou falar de algum deles aqui, eles têm um histórico bastante longo. O primeiro produto que eu vou falar é a carteira Top 10 BDR, né? Bastante conhecida do Cauê, né, Cauê? É uma carteira de execução automática, isso é super legal para o investidor. Por quê? Porque todas as análises feitas pelo time do Cauê, pelo time da nossa corretora, impactam nas escolhas ali que o Cauê vai fazer para compor a carteira naquele mês. Execução automática é aquela que você investe no começo e ela vai sendo atualizada. Você investe uma vez, Clay, e não se preocupa, deixa na mão do time do Cauê, que ele vai fazer as melhores escolhas de alocação para essa carteira de acordo com o cenário. Então, esses cenários que ele trouxe aqui, da vitória de um ou de outra, vão refletir nas decisões que ele vai tomar, nas mudanças que ele vai fazer lá na carteira Top 10 BDR. E essa carteira, Clay, ela acumula rentabilidade de mais de 585% nominal. Então pensa só, né? Quando a gente compara, o investidor brasileiro fica tão enraizado ali no CDI e a gente tem oportunidades que podem potencializar aí bastante o portfólio do cliente. Então essa seria uma opção. Aí nós temos opções de investir em S&P, que podem ser através de fundos. E aí nós temos um fundo da Safra Asset, que é o Safra S&P Reais, em que o investidor não corre risco cambial. É um fundo que temos desde outubro de 2014, então um fundo que temos um histórico longo, né, de quase 10 anos, e um fundo que supera, né, a gente comentou no início da conversa que o S&P nos últimos 10 anos rendeu 310%.
O nosso fundo, ele está com retorno nominal acima de 400%. Então, é um fundo que entrega um excelente retorno para o investidor e é uma maneira de você investir no S&P. Ah, eu tenho medo de entrar com os 2 pés na bolsa, seja ela internacional ou seja ela brasileira, né? Sou um investidor mais cauteloso. Tem produto para esse tipo de investidor também, são as operações estruturadas. Nós temos o COI SPX Infinity, que é um COI que... Por que é Infinity, Clay? COI é o Certificado de Operações Estruturadas, né? Que Certificado de Operações Estruturadas. Um produto que garante contra qualquer volatilidade, né, da bolsa. Isso, existem vários desenhos. Esse é um desenho de longo prazo, é uma estratégia de 5 anos. O que é legal desse desenho? Ele chama Infinity porque eu vou conseguir capturar 100% da valorização do S&P ao longo desse tempo. Ah, deu tudo errado, né? E de repente o S&P se desvalorizou. Eu tenho uma rentabilidade mínima garantida, que quando a gente calcula, olha para a inflação projetada, né, para os próximos anos, essa rentabilidade garantida supera a inflação projetada. Para aquele investidor, né, que ainda quer testar a diversificação internacional, nós falamos sobre a legislação, né, que entrou em vigor em 2015, que permitiu que os fundos multimercado pudessem diversificar internacionalmente. Nós lançamos recentemente um fundo que é o Safra Kepler. Esse produto é um multimercado. Grande vantagem desse produto é que ele tem tributação de renda variável, então aquele famoso come cotas, que é a cobrança semestral de imposto de renda, não ocorre nele, apesar dele ser um multimercado. E é um multimercado que vai buscar oportunidades de diversificação internacional na nossa gestão ativa, tá? Então, o que não faltam são opções, Clay. E para quem está em dúvida, investe um pouquinho em cada um desses. Diversifica a carteira. E é sempre importante consultar um dos nossos especialistas para entender qual que é o melhor produto para o teu objetivo de investimento, né? E se esses produtos, de fato, fazem parte do teu perfil, estão adequados para o teu perfil, tá, Clay? Isso é importante sempre lembrar, né? O quanto de risco você quer correr. Exatamente, o horizonte de investimento. Lembrando que investimento em renda variável não é para ficar olhando todo dia passando nervoso, é para investir, né, para longo prazo. Deixar lá para o longo prazo. Isso. Eu agradeço a presença da Flávia Gaspar e do Cauê Pinheiro. Acompanhem o nosso portal oespecialista.com.br ou os canais do Safra no YouTube. Até a próxima.